Olá, meus amigos e colegas, bem-vindos ao nosso segundo encontro virtual de aprendizagem no módulo 2, quando vimos lá no módulo 1 que no método evolutivo ele identifica cada parcela do imóvel separadamente, com a análise do terreno nu, mesmo havendo a construção, né? A análise desta construção, o padrão construtivo, a área construída, o tipo de área em cada compartimento daquela edificação, né, que modifica conforme a qualidade, né? Há uma diferença entre a construção de um banheiro ou a construção de uma garagem, né? Então isso deve ser ponderado. Ponderado também a idade desta construção, o estado de conservação, as reformas ao longo do tempo, né? Onde é analisado nos imóveis já usados essa depreciação nos materiais. E também, por fim, como foi dito agora no primeiro módulo, o fator comercialização, porque aquele incorporador, por exemplo, quando ele edifica essa construção, ele tem a intenção de comercializar, né, as unidades, então ele tem que ter um fator comercialização. Esses valores que não estão dentro do valor do terreno e o valor da construção, certo? Mas nesse segundo módulo, nessa segunda oficina que nós vamos fazer lá no Excel, nós vamos verificar o valor do terreno nu. E ele é verificado através de duas formas. Ou pelo método comparativo direto de dados de mercado, que é o mais robusto método indicado pela ABNT, né? Que pode ser feito através do tratamento de fatores ou da inferência estatística, por regressão, linear ou não linear. E também pode ser verificado o valor deste terreno nu através do método involutivo, né? Que é um outro método, um outro curso, inclusive, através desse método involutivo, onde nós verificamos o potencial possível construtivo em cima deste terreno, vazio ainda, conforme o plano diretor do município e os índices que estão lá dentro desse plano diretor de aproveitamento construtivo, o recuo das construções, o recuo frontal, recuo lateral, né? A ocupação no solo, a altura do edifício, a atividade permitida naquele local, né? Então é o método involutivo. Mas nós vamos verificar aqui, nesse nosso curso, a obtenção do valor do terreno através do método comparativo direto de dados de mercado, realizando esse comparativo através de dados amostrais do mercado analisados por inferência estatística e a regressão. Nós vamos ver aqui uma regressão linear daquelas variáveis que nós conseguimos colher no mercado imobiliário, que são importantes e que existem tanto no bem objeto de avaliação quanto nos dados amostrais, né? Que são os atributos que a gente verifica no objeto de avaliação, também identificado nos dados amostrais. Por exemplo, quando for o terreno, seria testada a profundidade, a inclinação do terreno, se ele tem declive, aclive ou ele é plano, se ele é seco ou é alagadiço, qual é o índice construtivo possível nesse terreno, qual é a localização dele, né? Qual é o índice fiscal atribuído pela prefeitura, né, o IPTU dele. Então existe uma série de variáveis para explicar o valor daquele terreno. Nós verificamos a área do terreno e verificamos esse valor por metro quadrado. E depois multiplicamos pela área total, obtendo o valor total do terreno. No método comparativo direto de dados de mercado, como já diz, né, tem prova robusta, porque nós podemos verificar no mercado. Tem como provar? Eu vou atrás de dados que existem no mercado, de imóveis que já tenham sido vendidos e melhor, né? Já foram vendidos, a uma credibilidade maior, desde que não seja super avaliado nem subestimado, né? E também verificamos imóveis que ainda estão em exposição no mercado imobiliário. E caso o avaliador, com a sua expertise, com o seu empenho, verifique que aquele dado amostral que está em exposição ainda no mercado é fiel ao valor, não é absurdo, eu utilizo então aquele dado de mercado e como ele ainda está em oferta no mercado, em exposição, como eu disse, de praxe nós costumamos tirar 10% do valor dele, que é aquele valor de margem de negociação, de propostas, até bater o martelo e fechar, né, a negociação.
Então, de praxe, nós descontamos 10%, que é o fator oferta-transação, tá? O que está em oferta, o que foi transacionado. De praxe, 10%. Nós podemos verificar mais adiante como se obtém esse índice, esse valor, esse fator comercialização ou transação, que nós, de praxe, utilizamos esses 10% descontados do valor observado pelo avaliador. Quanto mais dados amostrais, mais robusto vai ficar meu laudo, mais força de fundamentação e precisão ele terá e, naturalmente, terá um grau mais forte, mais robusto, né? Então, quanto mais dados amostrais, melhor. Tanto que nas planilhas de fundamentação, lá na ABNT 14.653, eu tenho um número mínimo de dados para alcançar, né? O grau 1, que é o mais fraco, o grau 2, que é o mais verificado, inclusive solicitado pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros bancos, grau 2, e o grau 3, que é um grau mais robusto, tem um rigor mais forte, mas também eu cobro mais por isso, né? Mas também vai me dar muito mais trabalho, mais dados amostrais, verificação em loco dos dados amostrais pelo avaliador, né? Então aquilo vai somando pontos para mim ter uma graduação do laudo mais forte, mais robusta, que seja difícil de ser contestada, né? Por exemplo, numa perícia, né? Pelos assistentes técnicos, se eu sou o perito nomeado pelo juiz, ou se eu sou assistente técnico indicado para uma das partes, para verificar através do meu parecer técnico, que irá contra, provavelmente, o laudo produzido pelo perito, desde que tenha fundamento, né, o meu parecer técnico, para que o juiz possa, então, optar qual é o trabalho mais robusto, mais verdadeiro, mais justo para a sociedade, para as partes, né, em geral. Então ele vai escolher, ele pode escolher o parecer técnico do assistente técnico como, sim, o valor mais adequado e não o valor que o perito, por exemplo, indicado pelo próprio juiz, nomeado, né, tenha colocado, desde que o meu parecer técnico tenha mais força. Então tem umas certas verificações que eu faço nesse método comparativo por inferência estatística para ver se esse laudo realmente é robusto, se ele tem força de explicação, né, se aquele valor observado e aquelas variáveis que estão explicando o valor tem força, se as variáveis têm relação com o valor observado. Então já é feita uma verificação se as variáveis que o perito avaliador escolheu têm força para explicar o valor do laudo. Então já aí começa essas averiguações de grau, inclusive de fundamentação do laudo. Então o perito ele tem que ser dedicado, ele tem que ir atrás das informações, isso vai aumentar a minha fundamentação. E se esses bens, esses dados que eu consegui no mercado forem fiéis, robustos e homogêneos, o meu laudo terá mais precisão. Então essas tabelas de fundamentação e precisão do laudo dependem do empenho do avaliador e o que ele consegue no prazo da tarefa do mercado imobiliário para poder verificar aquilo ali, a força que tem também, a homogeneidade que tem daqueles dados amostrais e parecidos com o meu bem objeto de avaliação. Aí vai me dar mais precisão. Então, quanto mais dados, mais força de fundamentação e precisão eu vou ter no meu laudo. Então, tudo inicia pela captação desses dados amostrais que sejam semelhantes. Então, eu vou lá na internet, furungo, como se diz, né, bastante, vejo também na redondeza lá, no entorno do bem objeto de avaliação, os imóveis que estão com placa de venda, eu vou anotando, vou fotografando na minha vistoria, que é obrigatória, né, realizar aquela vistoria do imóvel, para mim ter certeza das coisas que eu vou estar afirmando depois no meu laudo. Então, eu procuro esses dados amostrais o mais parecido possíveis com o bem objeto de avaliação e identifico quais são essas variáveis, né, que são mais significativas e que explicam o valor que o avaliador observou no mercado. Então, como eu disse, as variáveis testada, profundidade, área, localização, são variáveis explicativas, né? Então, nesse método comparativo direto de mercado por inferência estatística, eu monto uma planilha no Excel, que nós vamos ter agora aqui já na oficina 2, disponível, inclusive, para vocês baixarem e utilizarem também nos cálculos de outros trabalhos que vocês têm no dia a dia, né? Então, estará disponível aí, está, né?
disponível na plataforma esses arquivos, né? Tanto no Excel, com as planilhas, também como o PDF da nossa apostila de apoio, como eu já comentei lá no primeiro módulo. Então, como é que eu faço? Eu vou para a internet, vou nesses sites de busca de imóveis, coloco o tipo de imóvel, por exemplo, apartamento, 2 dormitórios, para venda, se for compra e venda, se for locação, para locação, né? O cálculo é o mesmo, só tem que verificar essa diferença. Por exemplo, então, para venda no bairro X do município Y. E aí ele procura, ele abre uma série de dados amostrais e eu vou verificar visualmente, pela fotografia da fachada, pela fotografia do imóvel interno, pelas características, pelas variáveis explicativas, né, que eu estou comentando, e vou então transportando aqueles dados que eu observei naquele anúncio para dentro da planilha Excel. Então eu entro na internet, procuro então pelos sites de busca com imóveis semelhantes, abro uma planilha Excel e abro um documento do Word. Por quê? Porque eu vou printando aquelas páginas que eu estou examinando o imóvel, examino então as primeiras informações, printo e colo dentro do Word. Cada página lá do Word, do editor de texto do Word, eu considero para um imóvel. Então eu dou um primeiro print no cabeçalho do anúncio, rolo para baixo, dou outro print com as informações, né? Pimba ali. Às vezes dou um print também, mais alguma informação que tem, uns 3 prints, 2, 3 prints. Copio o link lá para dentro do Word e coloco isso no laudo também. Ah, mas o link depois o imóvel já foi vendido, acaba não estando. Realmente, muitos, depois que passa o tempo, a gente vai verificar aqueles dados amostrais que tem ali, clica em cima do link, ele já não abre mais, que foi vendido ou excluído da página de vendas, né? Mas é por isso que eu tenho os prints lá no Word, que eu posso recuperar todas as informações. Então eu tenho os prints no Word, tenho os links. Esses links eu copio, e colo para dentro do Excel lá também. Porque lá onde tem a planilha do Excel, eu vou colocar o número de dados, qual é o bairro, qual é a situação, qual é a localização, né, qual é o valor que ele está sendo em exposição, e se está à venda eu vou tirar 10% e vou botar na outra coluna vezes 0,9, por exemplo, né, para tirar os 10%. Vou calcular o valor total dividido pela área do terreno, nesse caso aqui, para ver quanto que dá o valor do metro quadrado, já como se fosse vendido, porque eu descontei os 10%, então eu considero ele vendido. Né? Depois que eu desconto os 10% do que estão em oferta e são fiéis, considero todos como já vendidos. Então é ali que eu vou utilizar o valor metro quadrado e aí eu vou observar essas variáveis. Né? Porte de testada, porte de terreno, se ele é de esquina ou não, ou tem 2 frentes ou não, se ele tem declive ou aclive, qual é a testada, qual é a profundidade de cada dado amostral. E vou colocando dentro dessa planilha. Abro uma coluna ali também para dizer qual é a imobiliária, ou qual é a fonte de informação, né? Qual é o telefone, qual é o código do imóvel, para que o juiz, a parte, o advogado, o assistente técnico possa consultar que aquele dado que eu verifiquei ele é verídico. E eu jamais devo inventar dados, todos verídicos. Aí eu então monto aquela planilha, onde eu tenho aquela série de informações. Lá embaixo eu pulo uma linha e coloco também os atributos do bem-objeto, para depois fazer a comparação, né? Mas observem que o bem-objeto não está dentro dos dados amostrais. Bem-objeto é algo à parte, que vai ser calculado depois. Então eu posso verificar uma média de mercado e depois aplicar nos atributos do meu bem-objeto de avaliação. Quando eu utilizo a inferência estatística por regressão, linear inicialmente, né? Eu verifico se eu vou analisar uma variável só, por exemplo, testada. Então será uma regressão linear simples. Agora, se eu vou analisar várias variáveis explicativas, por exemplo, testada, profundidade, índice construtivo, área do terreno, então fica uma verificação né? Então fica uma regressão linear múltipla, porque são várias variáveis explicando o valor observado. Então eu faço um teste com cada variável para ver se ela tem força de explicação, e se não tem eu não utilizo. Eu vou ensinar logo em seguida na oficina, prática no Excel, se eu devo ou não utilizar tal variável, mesmo que ela seja tradicional. Talvez eu não deva utilizar, porque não contempla na pesquisa, ou não contempla no próprio objeto de avaliação. Então, eu tenho que verificar quais são as variáveis significativas. Na inferência estatística, então, eu verifico
dentro de um dispositivo das opções do Excel que chama-se análise de dados. Então eu ensino, e vou colocar, também está na planilha, na nossa apostila, né? Como que a gente habilita essa análise de dados para a gente poder fazer então a tal de regressão essa, linear. Então lá na barra de opções do Excel, eu verifico lá ferramentas de análise, né? Clico em cima, mando habilitar essas ferramentas de análise. E aí então lá na barra superior, lá das abas do Excel, eu terei uma chamada análise de dados. Eu clicando em cima dela, eu procuro a regressão ali, que eu clico em cima, me abre uma caixa de diálogo que vai me fazer as perguntas. Quais são os valores metro quadrado de todos os dados amostrais? Quais são as variáveis testadas, por exemplo? Quais são as variáveis de profundidade, por exemplo? Quais são as variáveis do índice fiscal da prefeitura? Né? E eu vou colocando esses dados para dentro dessa análise feita pelo Excel. Depois eu escolho qual é o grau que eu quero alcançar. Né? 90% de fidelidade, de confiança eu tenho para o grau 1. 95% de confiança eu tenho para o grau 2, que é o mais utilizado, né? 95% de confiança e só 5% de desconfiança, que a gente chama de alfa, né? Ou então 99% de confiança e 1 de desconfiança. E esses 99 vai me dar o grau 3. Mas é raro, como eu disse, utilizar o grau 3. O que eu utilizo na maior parte, 98% dos laudos, é o grau 2. Né? Então será 95% de confiança. E aí então nessa caixa de diálogo que abre, né, que vocês estão visualizando aqui, né, que eu coloquei aqui a imagem, tem uma série de informações que eu vou preenchendo antes de rodar então essa regressão. Mas o que seria essa regressão, Mótula? A regressão nada mais é do que os dados observados lá no mercado, que eu coloco num plano cartesiano, por exemplo, valor metro quadrado pela área do terreno, ou valor metro quadrado pela testada, né? E eu cruzo, então, essas informações de valor metro quadrado por testada, por exemplo, e tenho um ponto na nuvem de pontos. Quando eu consigo uma série de dados amostrais, sim, eu tenho uma nuvem de pontos. E eles estão espalhados, porque cada um tem o seu valor observado no mercado, cada um tem a sua testada, por exemplo, a sua área, né? Então é uma nuvem de pontos. Quando eu faço a regressão e quando ela é linear, já está dizendo, é uma linha, é uma reta. Eu trago todos aqueles pontos da nuvem de pontos para cima de uma reta só. Então eles regridem, por isso chama-se regressão. Um aqui em cima regrediu aqui para cima da reta, o outro regrediu, o outro estava embaixo, aqui subiu, regrediu. Todos eles regridem e formam uma reta uniforme, mais harmônica possível dentro de todos os pontos. Por isso que é uma regressão linear, certo? Então, eu vou verificar o valor, então depois colocando os atributos do bem objeto de avaliação em cima dessa reta, que é a mais ajustada a todas as informações, né, daquela variável dos dados amostrais. E obtendo essa reta, que é a mais harmônica, eu coloco então esses atributos, como eu falei, do bem objeto. Então eu rodo a regressão, obtenho coeficientes que me dão a inclinação dessa reta e aonde que ela se projeta e toca o eixo aqui, a Y. Então, ela se projeta, essa reta, e toca o eixo Y aqui e depois eu faço a inclinação. Então, existem dois coeficientes chamados beta 0 e beta 1, quando for uma variável só. Porque se forem várias variáveis, eu vou ter um beta 0 e vou ter beta 1, beta 2, beta 3 para cada variável. Agora, se ela for uma regressão linear simples, é uma variável só, e eu teria beta 0 e beta 1. O beta 0 é o coeficiente que toca o eixo Y, dessa reta, né, de regressão. Toca, pronto. Aí o beta 1 é do outro lado que me dá a inclinação, assim. Ó. Então eu tenho o beta 0 e o beta 1, certo? Então essa regressão que eu rodo lá no Excel, nós vamos ver em seguida aí, na oficina número 2, nós vamos rodar a regressão aí. Eu fiz 15 terrenos, se eu não me engano, de dados amostrais, mas o ideal é ter 30, 40, né? E eu não coloquei tantos para poder ficar mais visível para nós no curso, né? Tanto na planilha Excel ali na nossa tela, quanto na apostila, né? Então eu coloquei 15 dados amostrais para nós fazer os cálculos. Então nós vamos verificar o valor do metro quadrado através daquela regressão de dados amostrais, colocando os atributos do bem objeto.
qual é o valor do metro quadrado dele, multiplicando pela área do terreno vai me dar o valor total desse bem-objeto. Vou verificar alguns testes estatísticos que me confirmem a fidelidade que tem, a homogeneidade que tem essa amostra que eu colhi no mercado e que eu verifiquei esses dados. Então eu faço o teste State Student, existem outros testes, mais o teste F de Fisher, né? Testes ali, eu vou ensinar aqui naturalmente de forma mais dinâmica, porque este não é um curso específico de inferência estatística, que eu também faço o curso, e eu coloco aqui embaixo aqui o link, ó, caso vocês queiram fazer especificamente esse curso de inferência estatística, que é forte e robusto, inclusive que habilita para os editais da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BRDE, de outros bancos, avaliações por inferência no Tribunal de Justiça. Então esse curso aqui, que eu estou colocando o link aqui, é outro que vocês devem fazer também. E aqui, neste agora do método evolutivo, como dentro do método evolutivo nós temos que verificar o terreno, quanto que ele vale, terreno nu, nós vamos fazer pelo método comparativo por inferência. Como ele está dentro do outro curso, eu vou colocar então esse formato mais de forma dinâmica, né? Porque nós vamos depois partir para o valor da construção, né? E o fator de comercialização. Então, fazendo esta regressão, nós temos uma série de resultados que podem formar os coeficientes então dessa reta harmônica, que eu vou colocar os coeficientes da reta e os atributos do bem-objeto para saber quanto que ele vale. Então, a ABNT também coloca que é necessário que eu verifique um gráfico, que também estará aqui disponível para vocês, que seria um comparativo, certo? Dos valores observados, o metro quadrado pelo avaliador, e os valores ajustados, corrigidos, digamos assim, pela regressão linear. Porque ele pega o valor que eu observei lá no mercado, faz a regressão para cima da reta, né? Então ele modifica um pouquinho o valor. Então, vejam bem, esse gráfico, então, ele cruza os valores observados com os valores ajustados pela regressão. E ele vai me dar uma reta também, que ela deverá ser o mais próximo a 45 graus, que é onde tem relação. Lembra que eu falei, quando eu examino uma variável explicativa e o valor metro quadrado no mercado, eu tenho que ter uma relação de explicação. Então, essa reta, né? Quanto ela é mais ajustada possível à nuvem, quanto mais próximo de 45 graus ela estiver na bissetriz daquele quadrante, né, a bissetriz daquele quadrante, quanto mais perto de 45 graus, mais força vai ter o meu laudo de explicação. Então, quando às vezes o perito me apresenta lá um laudo que essa reta de explicação da variável é pelo valor metro quadrado apresentado, ela é pouco inclinada, tanto assim quanto assim, ou pouco inclinada, longe de 45 graus, é porque o laudo é fraco. Ele não tem força de explicação. E aí eu, avaliador, apresento um laudo forte com esse poder de explicação próximo a 45 graus de relação de explicação, né? E ele tem um laudo que fica mais fácil de eu contestar o outro que eu estou examinando, por exemplo. Tá? Então esse formato da inferência estatística, ele é mais moderno, ele é muito utilizado, existe uma série de softwares de avaliações de imóveis, né? Que eles utilizam, então, a inferência estatística. Eu aconselho, sim, os softwares de avaliações de imóveis, porque ele me dá uma série de resultados com extrema rapidez, né? Mas nós vamos fazer aqui no Excel para aprender como se faz os cálculos. Porque depois, se nós formos indagados, inclusive na justiça, pelo próprio juiz, o advogado, o assistente técnico, e nos perguntar onde é que tirou esse resultado aqui, o doutor perito. E aí nós temos conhecimento. Por isso que nós vamos fazer no Excel. Abraço! Para que eu possa explicar quando for, então, quando houver uma tentativa de impugnação, por exemplo, no meu laudo, né? Então eu vou aprender a fazer os cálculos. Nós vamos fazer na oficina 2 agora, na nossa próxima dinâmica ali gravada do nosso curso, e eu justamente faço o gravado, porque são cálculos lá no Excel. E quando eu não entendo o que o professor diz, eu dou um pause, volto e escuto de novo, que é uma das grandes vantagens do ensino EAD à distância. Além de não precisar me deslocar de casa, não ter transporte, assalto, lanche, gasolina, o fato de não poder ficar perguntando depois para o professor, uma coisa que eu não entendi, é uma coisa que diferencia do ensino presencial, que é bom também, naturalmente, e o EAD, que tem também essas qualidades. Uma delas, quando ele é gravado, para cálculos ele é melhor,
Porque eu posso justamente dar a pausa, como eu falei, e assistir de novo ali o que eu não entendi. Várias vezes. E o nosso curso vai ficar disponível aí por muito tempo para que vocês possam assistir várias vezes, a hora que quiser. De manhã, de tarde, meio-dia, de madrugada. E aí eu assisto, parei um pouco, cansei na madrugada. Cansei. Aí no outro dia, quando eu volto, ele volta para o mesmo ponto que eu parei. Então é muito bem organizada a nossa plataforma aí de ensino virtual. Então lá os módulos, então as dinamizações, que são as aulas como essa aqui que eu estou agora expondo. Tem as oficinas, que é feito no Excel. Então eu vou falando, né, com o estudante e vou desenvolvendo o cálculo no Excel. Em seguida vocês vão ver aí essa oficina número 2 aí, com a avaliação do terreno nu, pelo método comparativo direto de dados de mercado, verificado por inferência estatística de regressão. Regressão do quê? Regressão daqueles dados amostrais que eu observei no mercado para cima de uma reta harmônica e ajustado o mais possível próximo de 45 graus de inclinação. Tá? Então nós vamos ver essa parte aí do nosso curso, que verifica então essa parcela dentro do método evolutivo, que é o valor do terreno. Verificado o valor do terreno, eu guardo aquilo ali no bolso, o valor do terreno, esqueço ele e vou para o valor da construção, que nós vamos ver lá no módulo 3, e vamos fazer uma oficina no Excel lá no módulo 3, verificando então o tipo de construção, padrão construtivo, idade, valor residual, depreciação, estado de conservação, uma série de valores que não estão dentro do CUB, que é o custo unitário básico da construção, e que eu tenho que acrescer caso o meu bem tenha esses valores que estão fora do CUB, né? Elevadores, fundações especiais, lucro do construtor, administração da obra, impostos, tudo isso aí não está no valor do CUB, do metro quadrado da construção. Então eu tenho que considerar. Isso vai ser verificado lá no módulo 3. No módulo 2, agora, então, acompanhe também na apostila de trabalho, de apoio, acompanhe a nossa próxima tarefa aqui, que será a oficina no Excel, que eu vou armar dentro das planilhas ali, vou armando para vocês, vou discutindo, conversando, expondo as dúvidas de como eu faço os cálculos, para que nós tenhamos, então, o valor metro quadrado e o valor total do terreno nu, dentro dos componentes do método evolutivo.